Pessoal, boa tarde. Hoje nós vamos falar aí um pouquinho, vamos ver um pouquinho sobre os fenômenos climáticos e poluição atmosférica. Lembrando que, na verdade, quando a gente fala de fenômenos climáticos, é muito mais do que apenas o que eu vou apresentar aqui para vocês. Quando a gente fala, por exemplo, sobre tipos de chuva, a gente também está falando de fenômenos climáticos, tá? Mas aqui eu vou tentar relacionar os fenômenos climáticos que caem bastante em prova de vestibular, né? Do PISM, né? O Enem, e relacionar aí com os fatores antrópicos, tá bom? Bom, fenômenos climáticos que ocorrem são aqueles que ocorrem naturalmente, tá? Ou seja, não são consequência da ação humana, muito embora a interferência antrópica pode intensificar ou alterar a dinâmica desses fenômenos. Então, por exemplo, a gente vai falar sobre o efeito estufa. O efeito estufa é um fenômeno natural, mas ele está sendo atenuado aí pelas ações antrópicas, tá? Então é muito importante a gente entender isso. Os fenômenos climáticos são aqueles que a gente consegue monitorar, não são aqueles que ocorrem naturalmente, e são estudados, né, cientificamente, tá bom? Então, para quem está anotando aí, pode colocar de maneira simplificada, né, que os fenômenos climáticos são tudo aquilo que pode ser observado e descrito, né, estudado cientificamente, tá? Então, a gente vai falar aqui sobre os ciclones, né? Inversão térmica, o efeito estufa, o El Niño e Laninha, que são resultantes aí das ações do vento, das variações de temperatura e umidade do clima e de muitos outros fatores, tá? Bom, para começar, eu trouxe aqui para vocês os famosos El Niño e Laninha, tá? Bom, é muito importante a gente entender, primeiro, que cai bastante a localização desse fenômeno, tá? Dos dois, né? Os dois ocorrem no Oceano Pacífico, tá? Então é um fenômeno atmosférico e oceânico, tá? Então ele vai ter uma relação aí tanto com as correntes marítimas quanto com o ar, tá? Com os ventos, no caso, né? Que a gente já viu que o vento é o ar em movimento, que vai ocorrer no Oceano Pacífico, tá? Na região ali do Equador. Ele é denominado El Niño, tá? De oscilação sul, é o nome aí científico dele, tá? Refere-se a situações na qual o Oceano Pacífico Equatorial está mais quente, tá? Então, quando a gente vê assim, aquecimento do Oceano Pacífico, isso daí é El Niño. Ou mais frio, aí normalmente aparece resfriamento do Oceano Pacífico, vai ser a Laninha, tá? Do que a média anormal histórica, tá? Então, a mudança na temperatura do Oceano Pacífico, na região do Equador, acarreta efeitos globais na temperatura e na precipitação. Então, apesar de ser na região equatorial, como eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Ele vai trazer efeitos globais. Então, isso daqui também é importante anotar, porque muitas vezes os concursos colocam pegadinhas aí, falando com vocês que os efeitos são apenas locais, tá? Então, o que é importante saber? Né? Os dois nomes, onde que ele se localiza, na região do Equador, do Oceano Pacífico. Quando a gente fala aquecimento das águas do Pacífico, a gente se refere ao El Niño, e quando a gente fala de resfriamento, a gente se refere ao Laninha. Então, para isso, gente, quando a gente estuda, né, alguma variação, a gente precisa entender como é o normal dessa situação, tá? Para isso, gente, eu vou lembrar vocês aqui de uma coisa que a gente está sempre falando, né? A questão da circulação atmosférica. A gente viu na aula passada que a circulação vai ser sempre das áreas de alta pressão para as áreas de baixa pressão, tá? Então, a gente anotou lá que as áreas de alta pressão, né, de uma maneira geral, aí quando a gente fala do globo, né, vai ser em relação à região intertropical, vai ser as regiões dos trópicos, né, aproximadamente ali 30 graus, tá, com as regiões de 30 graus, e a região mais quente do globo, né, que recebe mais radiação solar, é a região do Equador, que é a região mais quente, então por isso vai ser baixa pressão. Por conta do sentido de rotação do nosso planeta, a gente viu também que os ventos que
que se direcionam, né, dos trópicos para o Equador são chamados de ventos alísios. Então, pessoal, o que acontece naturalmente no globo, sem a ocorrência de El Ninho e Laninha? Vou mostrar aqui para vocês, mais ampliado. Todo mundo aqui está conseguindo ver mais à direita, né? A América do Sul, né? A América. E do lado esquerdo a gente tem aqui a Oceania, tá? Vamos colocar a Austrália aqui, tá? O que acontece então? Os ventos, como a gente consegue perceber, em situações normais, o que acontece com esse vento, né? A gente já sabe que o vento mais frio, ele fica localizado na parte de baixo, né, do oceano. Perdão, falei um negócio errado aqui. As águas mais frias dos oceanos vão estar localizadas nas áreas mais baixas, tá? E nas partes mais altas dos oceanos, o que vai ter? A gente vai ter uma água mais quente, tá? Porque a água mais quente, da mesma maneira que o vento, ela é menos densa e ela vai subir. Quando ela chegar aqui em cima, isso a gente está aqui próximo ao Peru, ao Chile, tá? A gente está nessa região aqui, tá? A gente está aqui. A gente está aqui porque os ventos circulam para cá. Então, as águas frias, tá? Vão ficar em mais baixo, vão subir. Na parte de cima, então, eu vou ter águas mais quentes que vão ser carregadas na direção esquerda, tá? Que é o sentido de rotação da Terra, pelos chamados ventos alísios, que vão transportar o quê? Junto com os ventos, vão transportar essas águas, né? Que vão ficar na parte superior, que vão ter características quentes, tá? Justamente por estarem na região do Equador. Então, o que vai acontecer aqui, gente? Vamos voltar aqui agora para a Austrália, tá? Olha só o que vai acontecer, então. Se esses ventos carregam para essa direção aqui temperaturas mais quentes, o que tende a acontecer do lado de cá da Austrália? Tem até uma nuvem aqui. Tá mostrando o quê? Vai ser uma área de baixa pressão e vai formar nuvens, ou seja, aqui vai chover. Não é por acaso, então, que quando a gente olha o mapa, né, da Oceania, o que a gente percebe? Que aqui eu tenho, nessa região, um deserto e na costa da Austrália, né, a costa leste da Austrália, eu vou ter o quê? Ocupação humana, eu tenho floresta. Por quê? O clima aqui, ele é um clima mais tropical, tá? Ele não é um clima semiárido ou desértico como eu encontro no interior da Austrália, tá? Então, essa região aqui é uma região úmida, justamente porque os ventos alísios carregam, né, umidade, né, e temperaturas mais quentes, que quando chegam nessa região, né, vai encontrar aqui com uma massa de ar mais frio, né? O frio com o quente, né, vai condensar e vai chover nessa região. Tudo bem, pessoal? Deu para entender aqui até agora? Depois eu vou fazer um desenho para vocês sobre isso aqui. Tudo bem? Posso continuar? Então, beleza. Então, os ventos, mais uma vez, aqui chamam ventos alísios e eles transportam aí as águas superficiais, que são águas mais quentes, tá? Bom, o que vai acontecer então? O que a gente percebe? Que quando eu pego a costa oeste aqui da América, onde vai estar localizado o Peru e o Chile, né? Outros países também, mas eu vou dar destaque para esses dois. Essas regiões, esses dois países, pessoal, em anos normais, tá? Eles conseguem ter muita pesca, tá? Por quê? Como as águas mais quentes sobem, tá? O que acontece com os peixes? Eles sobem também junto com essa correnteza, vamos dizer assim, tá? Então, em anos normais, a gente também tem uma pesca bastante abundante nessa costa oeste aqui da América do Sul, tá bom? Agora, já entendendo as condições normais, a gente vai explicar o que é El Ninho e Laninha. Especificamente o El Ninho, que é o que é mais cobrado, tá? O El Ninho, gente, vai ser o seguinte.
Esses ventos alísios aqui que a gente tá vendo, que acontecem, o que vai acontecer em anos de El Ninho, tá? O que a gente viu ali no primeiro slide? Falei com vocês que o El Ninho é caracterizado pelo aquecimento do Oceano Atlântico, tá? Na região, Pacífico, perdão, na região aqui do Equador. Por que esse oceano vai ficar mais quente nessa região? Porque esses ventos alísios aqui, eles vão diminuir, tá? Eles vão praticamente, vai haver uma inexistência, eles vão ocorrer bem poucos, tá? Vai haver uma diminuição desses ventos alísios. Então, vocês concordam comigo que se esses ventos alísios que estão soprando aqui de oeste, né, para leste, sofrerem uma diminuição, o que vai acontecer com as características desse oceano aqui? Essa água quente que está aqui, ela não vai ser transportada para cá, tá? Porque esses ventos aqui vão estar muito fracos. Então, o que vai acontecer com a Austrália, por exemplo, com essa região da Oceania e da Austrália, né? O que vai acontecer? Não vai haver chuva, tá? Então, em anos de El Ninho, eu tenho um aquecimento dessa região e aqui eu tenho o quê? Né? Uma temperatura mais quente e uma umidade baixa, então não vai chover, tá? E nessa região aqui vai concentrar as chuvas, tá? Igual tá mostrando aqui nessa imagem, tá? Então a gente tem uma diminuição nos ventos alísios do Pacífico, tá? E aí eu vou ter um aquecimento dessas áreas aqui, tá? E essa região vai ficar o quê? Praticamente sem vento. Se não tem vento, o lado de cá, né, que vai ser o lado da costa aqui da Oceania, vai ficar seca. Então, a chuva vai ocorrer onde? Vai ocorrer com muito mais abundância na costa oeste da América do Sul, tá? Então, aqui vai ficar mais quente e aqui vai chover mais. Deu para entender, pessoal? Deu? Bom, se vocês não estão falando nada, eu vou seguir. Então, olha aqui, eu coloquei a explicação. Em condições normais, observam-se águas superficiais relativamente mais frias, tá? No Pacífico Equatorial Leste, junto à costa oeste da América do Sul, tá? E relativamente mais aquecidas próximo à costa australiana. Por que isso vai acontecer? Por conta dos ventos alísios que sopram de leste para oeste, favorecendo a ressurgência próximo à costa oeste da América do Sul. Então, o que vai acontecer? A gente tem águas aqui, né? A gente está falando de um oceano, tá? Onde essa água mais fria está embaixo e a água mais quente está em cima. Esses ventos que sopram de leste para oeste vão levar esse ar mais quente junto com essa água mais quente em direção à costa da Oceania, tá? Por isso que aqui vai chover muito. Em condições de El Ninho, o que vai acontecer então, né? As condições que indicam a presença de El Ninho são o enfraquecimento dos ventos alísios e o aumento da temperatura da superfície do mar no Oceano Pacífico Equatorial Leste, ou seja, próximo à costa oeste da América do Sul. Como consequência, ocorre uma diminuição das águas mais frias que afloram próximo à costa oeste da América do Sul. Ou seja, aqui vai chover e aqui vai ficar seco, tá? Então, essa aqui são as principais características. Então, voltando aqui, o que a gente consegue normalmente perceber, tá? O El Ninho, então, tem um aquecimento de 3 a 7 graus nesses oceanos. Então, o que acontece, né? Por que ele tem esse nome? Os pescadores nessa região, como eu falei com vocês, essa região da costa oeste da América do Sul é uma região de pesca, tá? Então, durante o verão ali, no hemisfério sul, né, em dezembro especificamente, os pescadores perceberam uma diminuição, né, do número de peixes que estavam chegando ali para eles conseguirem pescar. Então, como era, né, isso eles falam, né, como era Natal, eles batizaram esse fenômeno de El Ninho, tá? Por isso que ele tem esse nome aí, por conta do Natal, tá? Então, a gente tem um aquecimento em torno de 3 a 7 graus do Oceano Pacífico,
os ventos alísios diminuem e provocam o aquecimento das águas marítimas. Então, pessoal, por que acontece o aquecimento das águas do Pacífico? Por conta da diminuição dos ventos alísios, tá? Porque do jeito que a gente normalmente estuda, né, consegue ver, parece que houve um aquecimento primeiro, né, das águas e depois os ventos diminuíram, mas na verdade é o contrário. Ocorre uma diminuição nesses ventos alísios, aí a parte superior, né, do mar ali vai ficar mais quente, aí sim vai acontecer o El Niño, tá? É dessa forma. A gente teve uma última ocorrência aí confirmada, tá? Do El Niño entre 2015 e 2016, tá? E o ano passado, gente, houve um El Niño também, só que alguns cientistas falam que aconteceram, outros falam que não, mas se vocês consultarem o site do CPTEC, né, o site do INPE, que é o que está mostrando essas imagens aqui, vocês vão ver que eles colocam lá, né, fim do El Niño, tá? Então, para eles houve sim o aquecimento aí das águas do Pacífico Equatorial, tá bom? O ano passado de 2019. Bom, gente, se a gente falou do El Niño, a gente também tem que ver o que? Isso aqui cai muito em prova, as consequências, né, do efeito do El Niño, tá? Lembrando que ele é um fenômeno global, tá? Mas acaba que o vestibular ele vai cobrar mais essa questão das consequências no Brasil, tá? Então, as consequências principais aí, alteração da vida marinha na costa oeste dos Estados Unidos e do Canadá e no litoral do Peru. Por quê? Vai haver uma diminuição do número de peixes, vai diminuir a pesca, tá? Aumento de chuvas no sul da América do Sul e sudeste dos Estados Unidos, tá? Então, em ano de El Niño chove muito na região sul do país, tá? E a região nordeste sofre com intensas secas. Por isso que entre 2016 e 2017 a gente escutou muito, né, noticiários falando do problema das secas no Nordeste, porque era ano de El Niño, entre 2015 até 2017, tá? Então vai haver secas severas no Nordeste, centro da África, Sudeste Asiático e América Central. E tempestades tropicais no centro do Pacífico. Por que vai acontecer essas tempestades no centro do Pacífico, né? Aí a gente volta aqui nessa primeira imagem, porque no centro do Pacífico vai formar uma grande área de baixa pressão, tá? Que vão formar aí nuvens muito altas, tá? Devido ali à temperatura, né, do vento, tá? Junto com a temperatura da água, e vão formar aí grandes tempestades, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar um quadrinho para vocês comparando o El Niño com Laninha, que vai estar novamente mostrando esses efeitos, tá? Bom, gente, uma coisa importante para vocês saberem, então, vocês já viram a condição normal, tá? Condição normal, então, são os ventos soprando, né, em direção de leste para oeste, tá? No sentido de rotação da Terra. Esses ventos vão carregar aí o calor para a costa da Oceania, para a região da Austrália, tá? Vai chover bastante nessa região, tá? Essa é a condição normal. A condição de El Niño é quando esses ventos, então, vão diminuir a sua intensidade, né? E a gente vai ter, então, o famoso aquecimento das águas do Pacífico. Gente, uma coisa é certa. Toda vez que tem o El Niño, logo depois acontece o El Niña, tá? Que é como se fosse, assim, uma compensação, tá? Que as condições atmosféricas, né, vão estabelecer para os territórios. É basicamente isso, tá? O El Niño, a Laninha, então, vai ser o quê? Se a gente teve o aquecimento das águas do Pacífico, a gente vai ter agora o resfriamento das águas do Pacífico, tá? Então, vai acontecer tudo de maneira contrária, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, tá? De novo, né? A gente tem as condições normais aí, tá? Que eu já comentei com vocês o que vai acontecer. Fiz questão de colocar aqui, né? E agora, tá? Eu vou ter o quê? O resfriamento das águas do Pacífico. Então, o que vai acontecer, né? Quando tiver o El Niño, a gente tem uma intensificação dos ventos. Eu não tenho aqui no Laninha, eu não tenho no El Niño uma redução, eu tenho uma redução dos ventos
alísios. O que vai acontecer aqui na laninha, né? Vai acontecer o contrário. Esses famosos ventos alísios, ao invés de eles ficarem normais ou eles reduzirem, eles vão ampliar, tá? Então eu vou ter muito vento nessa região e a condição normal então vai ser intensificada. Então eu não falei com vocês que aqui na Austrália, né, vai chover em condições normais? Em condições de laninha vai chover mais ainda, tá? Então tá aqui, ó, intensificação dos ventos alísios e o declínio da temperatura na superfície do mar no Pacífico Equatorial Leste, tá? Ou seja, aqui. As águas adjacentes à costa oeste da América do Sul tornam-se ainda mais frias devido à intensificação do movimento de ressurgência, tá? Então, né, a gente vai ter aí, tá, o favorecimento aqui da pesca, tá, nessa região. Então, o que acontece, né? A gente tem aqui uma imagem de satélite mostrando a diferença, né, do El Niño e Laninha na costa, aqui oeste da América do Sul. A gente consegue perceber claramente, olha as temperaturas, né? As águas na região equatorial do Oceano Pacífico aquecem 0,5 graus ou mais acima da média histórica, tá? E ali o Laninha, as águas da região equatorial do Oceano Pacífico esfriam, tá? Então aqui eu tenho um ano de El Niño, o outro lado Laninha, tá? Aqui mais umas imagens do site do INPE, tá? Mostrando aí para vocês. Olha como é que é a região equatorial em anos de El Niño, olha a intensificação do calor, tá? Então, realmente, essa região fica muito mais quente, tá? Efeitos na agricultura brasileira, tá? A gente vai ter aqui, de uma forma geral, chove muito na região sul, como a gente já viu, tá? E no Laninha, o que vai acontecer? Como eu falei com vocês, vai acontecer o contrário. Acabou faltando aqui um slide, né, sobre os efeitos. Ah, não, tá aqui, perdão. Eu que mudei a sequência aqui. Deixa eu até arrumar isso aqui de uma vez. Que isso aqui era para estar aqui. Então, eu vou ter quais são, né, a sequência aí. Gente, normalmente, tanto o El Niño quanto o Laninha acontecem de 2, 3 a 7 anos, tá? Entre 2 a 7 anos. Com duração de 9 a 12 meses, tá? O que vai acontecer? Como eu falei com vocês, Laninha é o contrário do El Niño. O que eu disse, né? Vai chover muito na América, no Rio Grande, na região sul, quando tem El Niño. Então, quando tem Laninha, lá vai ficar mais seco, tá? E no Nordeste, o Nordeste vai ser o quê? Muito favorecido com a Laninha, né? Ele vão ser anos de chuva, tá? Então, norte e leste da Amazônia e Nordeste, chuvas mais abundantes, tá? A região sul, secas severas. Sudeste e centro-oeste, secas, inundações e tempestades. Então, esse ano é ano de ocorrência aí do Laninha, tá, pessoal? Então, por isso que a gente já tá vendo, a gente já tá sentindo isso, tá? A ocorrência desses efeitos aí. Normalmente, a região sul e a região sudeste são as que mais sentem aí o efeito do Laninha, tá? Então, aqui tá o quadro comparativo, tá? Desses dois. Depois eu acho interessante vocês anotarem. Esse quadro até mostra, né, o que eu acabei de falar, que na região sudeste e na região centro-oeste, ele já coloca o Laninha sem grandes alterações, porque realmente a região sul e a região nordeste são as que mais vão apresentar alterações aí. Quando ele coloca assim, aumento da precipitação e elevação da vazão dos rios. Obviamente, o que está acontecendo? Está chovendo muito mais, tá? Então, a gente tem um favorecimento da agricultura na região nordeste, né? Que é uma região aí que tem intensificado bastante o cultivo de frutas, tá, pessoal? Então, para a região nordeste é uma beleza a ocorrência de Laninha. Então, o que tem que ficar na memória de vocês aí? A localização desses fenômenos, tá? E a ocorrência deles e o que eles trazem de consequência. Lembrando que toda vez que ocorrer um El Niño, logo depois a natureza ela compensa isso daí ocorrendo um Laninha, né? Alguém ficou com alguma dúvida até aqui? Não? Posso continuar? Ô, gente, eu não estou olhando agora que eu vi, né? Mas eu não estou de olho aqui no chat, não. Nayara, olha só, o que vai acontecer?
você perguntou, então no caso a pesca é melhor quando as águas estão geladas? Por que que é isso? Porque a gente tem a elevação, né, a subida aqui da água quente. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver qual aqui. Esse aqui. O que que acontece, ô Nayara? A gente tem condições normais, tá? Observe as águas superficiais relativamente mais frias no Pacífico Equatorial Leste, tá? Aí o que que acontece então? Por que que aconteceu dessas águas ficarem mais frias? Porque o que que aconteceu com a água aqui? A água fria que estava mais baixa subiu e a água quente que estava aqui foi carregada para a esquerda, a região da Oceania. Então o que que aconteceu com essa região aqui? A água ficou fria. Então os peixes, né, eles são favorecidos por esse movimento. Por quê? A gente tem um movimento de subida, né, da água, né, que sobe aí a temperatura, né, que aqui no caso aqui está mais baixo, aqui está mais alta. Só que ao mesmo tempo esses ventos alísios já carregam essas águas superficiais em direção à Oceania. Então aqui vai ficar com muito peixe, tá bom? Agora, se eu tenho essa região aqui sem a ocorrência desses ventos, como é o caso do El Niño, essa região vai ficar quente, tá? Então a troca de temperatura dessa região aqui nos oceanos vai ser muito menor. E se ela é muito menor, esse deslocamento dos peixes também é menor, tá? Então por isso eles não sobem muito, tá? Eles não sobem muito, tudo bem? Então se eles não sobem muito, eles dificultam a pesca. Eles não, né? O El Niño. Ô, gente, os slides já estão lá no AVA, tá? Bom, gente, eu deixei aqui uma questão para vocês fazerem, tá? Vamos fazer aí rapidinho. De acordo com alguns pesquisadores, o El Niño 2015-2016 pode ter contribuído para elevar o nível do sistema Cantareira. Porém, depois de perder força, a partir do outono de 2016, o fenômeno que entra em cena é o Laninha. Aí, já tá mostrando para vocês, ó. Ocorreu o El Niño, depois logo em seguida vai ocorrer o Laninha, que tenderá a causar mais chuvas no norte e menos chuvas no sul do Brasil. Com a ausência de chuvas nos meses mais quentes, o ciclo vicioso que atingiu a Grande São Paulo nos últimos anos, região que historicamente vive o chamado estresse hídrico, onde existe muita demanda para pouca oferta de água, pode voltar a se agravar. Então a gente volta aqui, né? Porque que a gente, quando ele fala de sistema Cantareira, o que ele está falando? Ele está falando de São Paulo, né? Região sudeste ali, tá? E a gente já viu, né, que em condições de El Niño no Brasil, eu tenho uma região de chuva, tá? É uma intensificação de chuvas aqui no sul, principalmente, mas pegando aí o centro-oeste e o sudeste. Então, em anos de El Niño, é bacana aí a ocorrência de chuva para a região sudeste. Só que, né, a gente tem logo depois o fenômeno de Laninha que tende a dificultar, tá? A presença de chuvas, mas como eu falei com vocês também, no sudeste essa intensificação não é sempre que ocorre. Então ele vem perguntar: na linha do exposto acima sobre os fenômenos El Niño e Laninha, pode-se afirmar. Façam aí rapidinho e coloquem no chat a resposta de vocês. Espera aí que eu vou fazer também, que eu esqueci. Bom, já fiz. Bem fácil essa questão. Camille, olha só, eu não dei chuvas, tá? Eu vou trabalhar com vocês no vídeo, porque era para eu ter feito isso hoje de manhã. Depois eu vou gravar a aula do conteúdo de manhã e vai ter chuvas. Posso fazer a questão, gente? Ninguém vai colocar a resposta aí, não? Ah, até que enfim, né? Muito bem, pessoal. Muito fácil a questão até, né? Bem tranquila. É questão de concurso, ó, tá? Isso aqui eu peguei em site de concurso. Muito fácil. Realmente todas as alternativas aqui estão erradas, né? Estão
estão todas opostas, tá? Laninha é característico por aquecimento, aí é resfriamento, El Ninho resfriamento, é o contrário, aquecimento. A letra C, ambos são fenômenos oceânicos atmosféricos, ok? Por que são oceânico-atmosféricos? Porque vão acontecer tanto com as correntes marítimas, né? Vai ter influência das correntes marítimas e dos ventos alísios, tá? Provocando alterações das águas superficiais no Oceano Pacífico tropical. Aqui ele não colocou equatorial, né, gente? Mas o melhor seria equatorial. Mas como as outras alternativas estão totalmente nada a ver, né? Ali, ó, Laninha provoca a queda das temperaturas, não é aumento, né? Laninha provoca diminuição da velocidade dos ventos, não. Pelo contrário, Laninha provoca o aumento, né? Da velocidade dos ventos. Então, a gente tem que ficar aí de olho. Nessa questão aqui, como outras que eu deixei na lista de exercícios para vocês, o único errinho que eu vejo aqui é que ele deveria ter colocado equatorial, mas tropical também não anula a questão, tá? Então, gente, vou abrir até aqui a lista de exercícios que eu deixei para vocês. Eu hoje esqueci meu pendrive lá no colégio, então a minha sorte é que eu deixei as coisas aqui. Só um pouquinho, peraí. Deixa eu trocar aqui a tela. Gente, tá aqui, tá? A lista de exercícios que eu deixei para vocês sobre esse assunto que a gente tá vendo agora. Então, eu sugiro... A maioria das questões, elas são muito parecidas, tá? Então, o que vocês vão fazer? Vocês têm, acho que 9 ou 10 questões? 11 questões, tá? Tentem fazer pelo menos metade delas aí, tá? Que elas são bem parecidas. E semana que vem eu passo o gabarito para vocês. Ou depois eu deixo até lá no AVA, tá? Essa questão aqui da Unesp é uma questão aberta. Isso daqui eu coloquei, mas vocês não vão pegar isso. Mas aqui só para mostrar para vocês que isso aqui cai muito em concurso, tá? Então tentem fazer as questões fechadas, tá bem? Bom, voltando aqui para o PowerPoint. Bom, gente, continuando aí nos fenômenos atmosféricos, né? Como eu já falei, né? Chuva também é fenômeno atmosférico, só que a gente vai ver na parte da manhã, porque cai mais aí. Tem mais a ver com conteúdo de fator e elemento climático. Bom, continuando aqui, a gente vai falar agora de furacões, tufões e ciclones, tá, gente? O que acontece? A gente tem essas 3 classificações, tá? Mas qual é a diferença? Será que existe uma diferença, né, realmente entre esses fenômenos? Na verdade, pessoal, a ocorrência deles, né, a gente tem aqui furacões, Atlântico e Norte do Pacífico, tufões, Noroeste do Pacífico. Na verdade, a localização desses fenômenos que vão dizer pra gente se eles são ciclones, tufões ou furacões. Normalmente, quando acontece ali na região da Oceania, aqui no Brasil também tem acontecido, né, alguns ciclones, na região da África, né, recebe exatamente esse nome, ciclone. Ano passado, quando a gente estudou Japão, o que a gente falou? A gente falou de tufão, tá? E quando acontece lá nos Estados Unidos, tá? No Atlântico e no Norte do Pacífico, aí ele é chamado de furacão, tá? Normalmente a ocorrência aí dos furacões e dos tufões são maiores, tá? Então por isso que a gente vê mais. E é interessante também saber, pessoal, que normalmente eles já colocam, tá? Eu tenho um livro de climatologia aqui, que ele é do ano de 2015, mas ele coloca aqui, nome dos furacões para o Atlântico Norte de 2012 a 2016. Aí tem vários nomes, Alberto, André, Arthur, Ana, Ingrid, Karen, vários nomes. E esses nomes já são pré-estabelecidos, tá? Então, por exemplo, ocorreu um primeiro furacão em 2016, ele vai chamar Alex. Depois ocorreu um segundo, ele vai chamar Bonnie. Depois um terceiro, Colin. Então, assim, essa tabela tá, no caso, desatualizada, né? Porque esse livro aqui é de 2016, eu acho. Então, ele tem até o de 2016. Só que se vocês pesquisarem na internet, vocês já vão achar o nome desses furacões, tá? Isso é bem legal. Os furacões, eles também conseguem ser vistos, né?
conseguem ser captados aí através de imagens de satélites, tá? E como é que forma um furacão, né, pessoal? Eu acho que a melhor maneira para vocês entenderem a formação mesmo de um furacão é até assistindo um vídeo no YouTube, até do CPTEC, onde ele explica muito bem isso daí, porque não é muito fácil entender. Mas, como a gente já aprendeu circulação atmosférica, e a gente acabou de ver ali, né, que as regiões equatoriais são regiões mais quentes, né? Quando eu observo esse mapa, eu justamente localizo na maior parte aí da ocorrência de tufão e furacão, né? Que eu falei com vocês que são os que mais acontecem. Tá justamente nessa região mais quente do planeta. A gente já viu que a região mais quente é chamada de baixa pressão. Então, eu tenho uma intensificação dessa baixa pressão que, né, vai subindo, vai sendo direcionada, né, na verdade expandida para uma região de alta pressão, e com isso vai formando grandes redemoinhos, tá? Só que essa pressão intensa, né, vai ocasionar uma grande velocidade dos ventos, tá? Que vão puxar os ventos ao redor deles e esses ventos vão ficar girando, tá? Como mostra nessa terceira imagem aqui. Só que como os furacões, né, uma informação extremamente importante, né, vão sempre ocorrer no oceano, tá? Diferente dos tornados que acontecem no continente, o oceano ele vai ter o quê? Ele tem umidade, é água. Então, o que os furacões carregam para a costa? Muita chuva, chuvas intensas, com muito vento, tá? A força da rotação da Terra é menor próximo ao Equador, por isso os furacões se formam a mais de 5 graus de latitude, tá? Então aqui tem uma explicação e aí conforme o furacão vai adentrando ao oceano, ao continente, ele vai perdendo força, tá? Então por isso que as costas, né, a costa leste dos Estados Unidos é sempre muito atingida, tá? E o interior dos Estados Unidos não sofre muito com o furacão, porque ele vai perdendo força. Por quê? A fonte do furacão é o oceano. Quando ele chega no continente, ele vai perdendo intensidade, tá? Então, aqui a gente tem aqui um exemplo, né? O furacão Catarina, em 2004, chegou aí a atingir ventos de 180 km por hora. 40 municípios foram atingidos, tá? Então, a gente teve a morte de aproximadamente 33 mil pessoas, tá? Então, aqui a gente tem a imagem de satélite, tá? Olha os ventos aqui, a gente consegue ver o olho do furacão, tá? Então aqui a gente tem um deslocamento muito grande dos ventos de alta para baixa pressão, né? De cima para baixo, tá? Aliás, perdão, né, gente? De baixo para cima, né? Falei um negócio que nada a ver agora, perdão mesmo, tá? Que é justamente a formação de chuva, que é aquele esqueminha que eu falei com vocês semana passada, né? Então aqui eu vou ter a formação de nuvens de chuva, só que essas chuvas vão ter intensificadas pela velocidade dos ventos. Então vão formar essas nuvens, essas massas de ar super intensa que vão se deslocar para o continente, tá? Tornado, fenômeno também motivado pelo rápido deslocamento do vento em forma circular, porém com menores extensões, mas com uma capacidade destrutiva até maior. Normalmente, gente, o tornado, ele é muito mais rápido, tá? Ele tem uma pressão muito maior, tá? Só que ele atinge áreas menores, tá? E ele vai acontecer no continente, tá? Então, são grandes ventos que se formam no próprio continente, tá? Então, tá aqui, ó, furacão. Aí aqui também tá falando interior continental da América do Norte, né? Se formam sobre os oceanos quentes e aqui se formam sobre a Terra, né? Sobre o continente, tá? Pode durar até semanas. Então, quando a gente vê a ocorrência de furacão, recentemente, né, a gente teve um furacão aí nos Estados Unidos e os jornais estavam ali monitorando a quantidade de chuvas, né, e a destruição. Já o tornado não, né? Vão ser ventos muito rápidos, eles vão ser a velocidade desses ventos são muito intensas, né? Só que a duração deles é rápida, tá? Então, passa o tornado, 10 minutos, 10, 15 minutos, ele se dissipa, tá? E uma informação muito importante é que ele não pode ser visto do espaço. Então, ao contrário do furacão, né, que a gente consegue prever, ó, tá chegando um furacão aí na costa leste dos Estados Unidos. O tornado, não, tá? A gente não consegue ter essa previsão. Então, existem filmes, né? A década de 90 fez muitos filmes, furacão, tornado, né? Tem até um filme que chama Tornado.
que mostra que assim, em muitas casas nos Estados Unidos, né, que o pessoal constrói aquelas áreas ali debaixo de casa, né, para se abrigar mesmo na ocorrência de um tornado, tá? Quem tiver curiosidade, pesquisa isso aí na internet, tá bom? Tudo bem, pessoal? Gente, olha só, a explicação excelente mesmo da formação de furacão, se vocês colocarem no site do INPE, vocês vão ver, tá? Tá excelente. Eu sugiro a vocês que assistam, que vai ter uma explicação muito melhor, porque ele vai conseguir colocar aí seta, né? Vai conseguir colocar movimento. Vocês vão entender muito melhor do que eu ficar falando aqui baixa pressão, alta pressão. Tudo bem? Então, eu sugiro a vocês que façam isso. Só colocar ali no CPTEC, tá? Bom, gente, o que cai em prova em relação a isso? Muito pouco, tá? Para ser muito sincero para vocês, cai muito pouco. Mas quando cai a diferença entre furacão e tornado, e é saber esse quadrinho aqui, principalmente isso primeiro aqui. Eles colocam a pergunta lá confundindo o aluno, né? O tornado nasceu lá no Oceano Atlântico, tá? Aí fala isso e engana o aluno. Não é tornado, é furacão, tá? Agora a gente vai para um tópico que cai bastante em prova, né? Que são aí, né, a inversão térmica, pessoal. A inversão térmica, eu acredito que vocês já tenham visto isso no ensino fundamental. Não tenho certeza, tá? Mas a gente vai falar aqui sobre a inversão térmica. É o seguinte, gente. Como a gente já sabe, né, o ar mais quente, ele é mais denso, menos denso que o ar mais frio, tá? Por isso que a gente vai ter em condições normais, né, o ar mais quente embaixo, o ar mais frio em cima, tá? Esses pontinhos que estão marcados aqui são o quê? Partículas de poeira, tá? Partículas de poeira. Em condições normais, então, o que está mostrando esse desenho pra gente? Que essas partículas de poeira, elas conseguem se dissipar mais facilmente porque a gente tem a corrente, né, de ar, né? O ar fica sempre movimentando de alta para baixa pressão, né, fazendo sempre aquele movimento de alta para baixa pressão. E aí ele consegue transportar essas partículas, tá? Carregá-las. Quando eu tenho o processo de inversão térmica, o que eu consigo perceber nessa imagem? O ar mais frio, ele vai ficar embaixo. Por que ele vai ficar embaixo, né? Porque a temperatura tá mais fria, tá? Então, o que acontece? Essas partículas poluidoras, elas ficam... o ar, ele fica mais pesado, né? E ele fica ali concentrando essas partículas, tá? E quando eu tenho essa mudança, essa inversão, eu não consigo ter deslocamento de vento. Porque quando eu tenho o ar frio em cima e o ar quente embaixo, eu tenho um deslocamento sempre de alta pressão para baixa pressão. O ar mais quente, como ele é menos denso, ele tende a subir. Então, ele vai haver uma troca direta e constante com o ar frio, tá? Então, há um movimento aqui de troca, tá? O ar mais frio desce, né? Esquenta, sobe, né? Aquele movimento de convecção que a gente já estudou até do magma, né? Isso aqui é o fluxo normal. Quando a gente tem a inversão térmica e o ar quente fica em cima, o que vai acontecer? Ele não vai conseguir descer, tá? O ar mais frio, ele é mais pesado, então ele vai ficar embaixo, ele não vai subir. Então, o que vai acontecer com as partículas poluidoras? Elas vão ficar paradas aqui embaixo. Então, eu vou ter esse tipo de imagem aqui, né? Olha só que imagem horrorosa de São Paulo, tá? Uma imagem aqui que mostra, né? Um dia de inverno, né? Um céu limpo, ao sol aqui, só que as partículas de poeira muito concentradas, tá? Ficam aqui embaixo, próximo à superfície. Então, o que a gente tem aqui, né? Uma grande poluição atmosférica, tá? Então, esse videozinho aqui que eu vou mostrar pra vocês é bem rápido. Eu até mostrei lá no 6º ano, vou passar mais uma vez. Você já deve ter ouvido falar numa tal de inversão térmica, um fenômeno meteorológico que tem a ver com poluição do ar, uma
coisa meio complicada. Pois era complicado, porque a partir de agora a gente vai entender direitinho como é que isso funciona usando essas 4 garrafas. Para começar, a gente vai simular um dia comum. Nessa garrafa aqui eu tenho água fria tingida de azul e ela vai representar o ar frio da nossa atmosfera. Nessa garrafa eu tenho água quente tingida de amarelo e ela vai representar o ar quente da nossa atmosfera. Em um dia comum, a parte mais alta da atmosfera fica mais fria, enquanto a parte mais baixa, que está mais perto do solo, fica mais quente. Isso acontece porque o Sol esquenta o solo e parte dessa energia é transferida para o ar que está logo acima dele. Então, vamos fazer isso com as garrafas e eu vou juntar as duas usando essa tampa furada aqui. Assim como em um dia comum, o ar quente vai ficar embaixo e o ar frio vai ficar em cima. E você vai ver o que vai acontecer. Como você viu, em um dia comum, o ar quente sobe e o ar frio desce. Isso acontece porque o ar quente é menos denso do que o ar frio. Mas o que isso significa? Significa que se eu pegar um espaço cheio de ar quente e outro espaço idêntico, do mesmo tamanho, cheio de ar frio, o que tiver com ar frio vai ter mais massa. Uma coisa legal, que a gente não vai conseguir ver aqui nas garrafas, é que o ar frio, depois de descer, ele esquenta de novo e sobe. Isso vai formando um ciclo que vai renovando o ar e levando a poluição embora. E esse ciclo se chama convecção. Agora, a gente vai fazer a simulação de um dia frio, com pouco sol e com pouco vento. Nesse caso, o ar frio vai ficar embaixo, porque o solo não esquenta muito. Vamos ver o que vai acontecer? Então agora, eu vou colocar as duas garrafas na posição contrária à da experiência anterior. Ar frio embaixo e ar quente em cima. Não aconteceu absolutamente nada, ou seja, o ar frio ficou embaixo e o ar quente em cima. Agora imagine esses dois fenômenos numa cidade poluída como São Paulo no Brasil ou Santiago no Chile. No primeiro caso, o ar frio desce e o ar quente sobe, levando o ar poluído junto e o ar vai se renovando aos poucos. Já no segundo caso, quando o ar quente está em cima, a poluição vai ficar presa nessa camada e não vai subir. Ou seja, a sujeira vai ficar presa e o ar não vai se renovar. Pessoal, então, inversão térmica cai bastante em prova, tá? Normalmente eles ficam dando características, normalmente são questões bem fáceis, né? Falam, né, ocorre no inverno, né, tem aumento da poluição. Aí toda vez que ele falar isso, você já sabe, é inversão térmica. Alguém ficou com alguma dúvida na inversão térmica? Não? Então, ok. Bom, então, né, se a gente falou de inversão térmica, a gente vai falar agora de poluição atmosférica, né? Também são chamadas aí de partículas poluidoras, né? A gente tem aí as indústrias, né, que poluem demais, usinas termoelétricas, tá? Incineradores, que são chamadas aí estacionárias, tá? A gente também tem as poluições móveis, que são, né, principalmente os automóveis, e as esporádicas, que são os incêndios. Esse ano a gente está tendo, né, muitos incêndios no Brasil, né, uma tristeza está ocorrendo aí. Então, assim, o nível, né, de poluição atmosférica está aumentando muito, tá? Isso vai ocasionar o quê? Né? Vai ocasionar aí a ocorrência, né, de chuvas ácidas, tá? Então eu vou ter a presença da água em contato com o dióxido de enxofre e o dióxido de nitrogênio, tá? Que somados na OH2O, né, a água comum da chuva, vão formar aí o ácido sulfúrico e o ácido nítrico. E aí a gente vai ter as chuvas que deixam de ser chuvas comuns e passam a ser chuvas ácidas.
Então, a poluição atmosférica tem tanta interferência na inversão térmica, né, quanto nas chuvas ácidas, tá? Aí pode aparecer também o exemplo de Cubatão, né, que é um exemplo bem famoso, que foi uma das cidades mais poluídas do Brasil, tá? Na década de 70 e 80. Emitia mais de 1.000 toneladas de gases tóxicos diariamente, sem filtragem. Em 84, um vazamento de petróleo causou um incêndio em um bairro carente, no qual morreram 200 pessoas, tá? Em 2015, gás de óxido de enxofre vazou de empresa de polo industrial, causando aí uma chuva ácida, tá? Então, na verdade, o Cubatão até hoje é um problema, mas já deu uma reduzida, tá? Já foi muito pior, tá? E agora, outro fenômeno, tá? Que esse daqui cai muito também, que é o fenômeno de ilha de calor, que tem tudo a ver aí também com deslocamento do ar, tá, pessoal? Como a gente viu, e eu tô toda hora falando, o ar circula de alta para baixa pressão. Na cidade, né, vamos pensar em Juiz de Fora, no calorzão ali de janeiro, né? O que acontece com o albedo, né? Que a gente já viu também na aula passada, tá? Eu tenho uma diminuição desse albedo, tá? Por que eu tenho a diminuição desse albedo e o aumento da reflexão, da infiltração dessa insolação? Porque eu tenho prédios, eu tenho asfalto, tá? Eu tenho poucas áreas verdes, tá? As áreas verdes, elas contribuem, né, para amenizar a temperatura. Então, Juiz de Fora, a gente sabe que praticamente não tem áreas verdes, né? A gente tem um pouquinho ali no Mariano Procópio, um pouquinho ali no Parque Álvares, mas é extremamente pouco. Então, as temperaturas da cidade, quando a gente fala cidade, né, no centrão da cidade, se tornam mais intensas, tá? Mais altas, né? E faz o quê? A zona rural, as áreas de periferia, que vão ser mais frias, vão formar núcleos de alta pressão, tá? Então, os ventos vão circular com maior intensidade para a cidade, que vai favorecer a formação de chuvas mais fortes, tá? Nos centros urbanos, né? E o que a gente já viu também em hidrografia, né? Que esses centros urbanos, também por falta de vegetação e por terem muito asfalto, vão ter uma dificuldade em apresentar infiltração da água. Então, além do calor, da chuva intensa, eu vou ter também nessa região a presença de alagamentos, tá? Então, é assim que se forma uma ilha de calor, tá? Elas vão ocorrer, então, nos centros das cidades, tá? Vão acontecer nas épocas de verão, tá? Com muito mais intensidade, nas estações quentes, né? Nos verões, tá? E vão ocorrer com muito mais intensidade do que na zona rural, onde eu tenho aí bastante, né, vegetação, tá? E o favorecimento aí também da penetração de água, que no caso melhor, né, falar infiltração de água, tá? Então tem mais um videozinho aqui, mas eu consigo perceber, né, que as temperaturas, elas são muito mais altas, tá? As médias térmicas, elas são muito mais altas nos centros das cidades. Por isso que no centro da cidade chove mais, quando a gente fala de chuva convectiva, que eu vou mostrar para vocês, né? Só aí fazendo um spoiler, né, para quem não lembra, a gente tem as chuvas de verão, que são as chuvas convectivas, que são essas que eu tô falando agora, as chuvas frontais e as chuvas orográficas. As chuvas de verão são aquelas, né, do aquecimento da superfície, né, a temperatura vai subindo, né, a umidade vai subindo, né, vai encontrar uma temperatura mais fria na parte superior, vai condensar e chover, tá? Esse é o tipo de chuva convectiva. Então, chove muito mais no centro da cidade. O centro da cidade, ele é impermeabilizado, então traz vários problemas urbanos, tá? Somado aí questão do lixo, né, que a gente sabe que é jogado de qualquer jeito, tá? E por aí vai, tá? Poluição, né? Deixa eu colocar, acho que eu esqueci de... Em várias partes do mundo, o concreto, o asfalto e a poluição do ar transformaram as grandes cidades em ilhas de calor. Nelas, as temperaturas são mais altas, há mais tempestades e o clima abafado prejudica a saúde.
possível amenizar os efeitos do aumento da temperatura, com o plantio de árvores e manutenção de jardins, paredes e coberturas verdes. Preferência por cores claras e materiais que rebatem a luz do sol. A diminuição do uso do carro é outro cuidado importante para tornar a cidade mais agradável. Globo Natureza. Cuidar é da nossa natureza. Oferecimento. Bom, gente, sem querer fazer propaganda para a Globo, né? Até porque é o que eu menos quero, mas enfim. Eu coloquei mais porque é um vídeo bem pequenininho e eu fiz questão de deixar aqui escrito, né? Não é clima, é tempo, porque como vocês perceberam ali, ela fala, né? Deixar o clima mais quente, sei lá. Ela fala alguma coisa de clima ali e não é clima, né? A gente já sabe que clima é uma condição aí de aproximadamente 30 anos. O correto é tempo, tá? Deixa eu ver que horas são. 4h59. Pessoal, eu vou deixar para falar de camada de ozônio na semana que vem, tá? Senão vai ficar muito pesado. Eu vou pedir a vocês para fazer os exercícios que eu vou deixar, que eu já deixei lá, mas eu vou deixar mais uma lista, tá? Com exercícios de climatologia de maneira geral, tá? Vou pegar o assunto da aula da manhã e colocar também. Na aula da semana que vem eu termino camada de ozônio e efeito estufa, tá? Falta camada de ozônio, efeito estufa e aquecimento global. Termino isso daí e a gente faz a correção dos exercícios, tudo bem? Alguém quer perguntar alguma coisa, pessoal? Nada? Então eu vou encerrar a aula.